Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre exceções e interrupções. A ideia geral é a gente entender um pouco desses conceitos, como um processador, em linhas gerais, trata de exceções e interrupções e como a gente pode tirar proveito delas do ponto de vista de ter um programa um pouco mais eficiente e conseguir tratar questões importantes nessa direção. A gente não vai aprofundar tanto aqui porque tem alguns desses cenários que vocês vão encontrar em disciplinas como sistemas operacionais ou como arquitetura de computadores. Então a gente vai dar uma visão geral e a gente vai mostrar um pouco de como isso pode ser implementado em processadores distintos, tá? Bom, a ideia geral, tanto exceções quanto interrupções, são eventos que podem causar a transferência da execução, certo? Quer dizer, então nós temos aqui o programa passa a ser executado no sistema operacional. Então você tem o seu programa rodando e de repente o sistema operacional é chamado por algum motivo que aconteceu relacionado ao seu programa. Tipicamente nós temos exceções como causas internas ao core. O que significa isso? Você fez uma divisão por zero, você teve uma falha de memória, teve um problema crítico, o seu programa, uma instrução do seu programa executou um problema no seu processador, isso é chamado de exceção. Então, se acontecer um problema, o sistema operacional é chamado e muitas das vezes ele para o seu programa, acabou, perdeu, foi embora. Tá? Interrupções já são por causas externas ao core. O que significa isso? Você moveu o mouse, eu tenho que avisar o computador que o mouse foi movido para ele poder mover o cursor pela tela, certo? Você apertou uma tecla no teclado, ele vai ter que pegar e ir lá, ler aquela tecla e ofertar essa tecla para o seu programa quando o seu programa quiser. Observa que muitas das vezes você pode digitar alguma coisa no teclado e seu programa não está lendo essa coisa. Então o sistema operacional é a responsabilidade dele gerenciar isso. Você recebeu dados da rede, recebeu dados do disco, enviou para o disco, enviou para a rede. Então toda a comunicação com o periférico fora do seu core é feita através de interrupções para fora e para dentro, tá? Isso aqui é a nomenclatura do RISC-V, vocês vão encontrar sem muita dificuldade processadores que chamam tudo de interrupção. Então, assim, apesar da gente saber que tem uma diferença entre eles, do ponto de vista do software que está tratando, essa diferença já se some, você trata as duas coisas do mesmo jeito, só tem essa questão do conceito aqui de exceção como uma coisa diferente de interrupção, tá bom? Ok, pessoal? Essa é a ideia geral aqui. E aí, como eu acabei de falar aqui, né, a gente está falando com periféricos. Como é que a gente fala com periférico? A gente já viu exemplos lá atrás nessa disciplina que falar com periférico é escrever em um ou mais endereços de memória, de acordo com alguma codificação que é em comum acordo entre o software que está escrevendo e o periférico. Quer dizer, o projetista do periférico define um modelo de memória e ele define na hora de montar o sistema, vai ser definido quais são esses endereços e de acordo com o que está nesse endereço você vai e faz alguma operação. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, do teclado. Então você poderia chamar uma função ou ler numa posição de memória para descobrir se tem algum caractere para ser lido e se tiver, você vai, faz essa leitura e processa. Tá? Então você pode pensar nisso aqui como um ciclo que você passa múltiplas vezes. Tem algo para ler, lê, processa. Tem algo para ler, lê e processa. Tem algo para ler, lê e processa, tá? Você tem que lembrar que você não pode ficar aqui o tempo inteiro, porque se você ficar aqui o tempo inteiro, você deixa de fazer outras operações. Então imagina o seguinte, tem algo para ler do teclado, tem algo para ler do mouse, tem algo para ler do disco, tem algo para ler da rede. É muita coisa que você vai ter que checar, certo? Então esse modelo de você perguntar se tem algo para ler e fazer a leitura, acaba sendo um processo que você faz com componentes ou periféricos que demandam pouca energia sua. Isso quer dizer, você vai ver muito raramente se aconteceu aquela coisa e pronto. Se você precisa checar continuamente, aí você não vai funcionar, fazer esse ciclo aqui, porque você tem que lembrar que o seu computador está rodando outros programas, né? Então você tem um programa aqui, 2, você tem um programa 3 e assim sucessivamente. Então você tem esses múltiplos programas e para cada um desses múltiplos programas, o que vai acontecer? Será que eles vão ter que ficar rodando essa rotina inteira? Vão gastar processamento com isso também? Então a gente não quer isso, tá? Esse não é o comum, certo? Essa técnica que a gente está falando é chamada de polling. Quer dizer, você fica olhando o periférico e perguntando para ele a cada momento, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Então essa técnica não é tão comum da gente usar, a gente acaba usando uma outra técnica, que é a técnica de interrupção.
tá? O que significa isso? Você tem periféricos um pouquinho mais espertos e que eles são capazes de avisar o processador quando tem algo para fazer. Então, na hora que você, a maior parte do tempo, você não está escrevendo no teclado, não está digitando, não está movendo o mouse, tá? Eu estou aqui gravando esse vídeo, eu tenho um computador na minha frente, eu não estou apertando no teclado. O que vai acontecer? De repente eu aperto uma tecla. Então, esse periférico, o controlador de teclado, vai lá e avisa o core. Opa, veio uma interrupção. Então, esse é o modelo mais comum de fazer. Então, toda vez que acontece um evento, esse evento é avisado ao processador e aí o processador deve virar e falar, ok, como que eu trato isso? E esse tratar é bem interessante de se olhar. Existem múltiplas alternativas para tratar e existem múltiplas alternativas de interrupções também. Quer dizer, eu posso pensar, aconteceu algo externo, poderia ser só isso. Poderia virar e falar para a gente, aconteceu algo, quer dizer, a gente pode virar e falar, só algo aconteceu, não sei o que, tem algo que aconteceu. Você pode pensar, aconteceu algo com o teclado, você pode virar e receber alguma coisa, então, bem vaga, tem algo com algum periférico, ou tem algo com aquele periférico específico, tá? Então, cada um desses cenários a gente vai olhar e a gente pode tentar ver e tentar implementar de forma mais ou menos eficiente de acordo com os detalhes, tá bom? Então, nesse cenário, o que vai variar? Vai variar a quantidade de trabalho que a gente tem em software ou em hardware. Então, a gente vai dividir isso aqui em 3 pedaços, certo? 3 alternativas. Um tratamento totalmente em software, o processador simplesmente recebe uma informação do tipo, aconteceu algo, se vira, certo? Então, o processador aqui, ó, ele avisa, aconteceu, e vem aqui um se vira. Se vira é cruel, né? Mas é mais ou menos isso que vai acontecer. O que significa? Você tem uma rotina de software, aconteceu algo externo, essa rotina de software vai ser executada. Então você programa essa rotina para que ela consulte todos os periféricos que podem gerar alguma coisa e ela vai descobrir o que aconteceu. Então ela vai virar e falar, teclado, tem alguma tecla nova? Mouse, moveu? HD, você tem algum dado para me dar? Rede, tem alguma coisa? Então ela vai perguntando para cada um dos periféricos que estão ligados ali. Quando ela encontrar, às vezes ela acaba encontrando mais de um, né? Porque ficou testando todo mundo, encontrou mais de um e vai lá e faz o devido tratamento. Esse é o modelo mais dependente de software e praticamente o hardware não faz nada aqui extra, além de simplesmente virar e falar, ó, teve algo que aconteceu. O híbrido já é um meio a meio, né? O que acontece? O que nós temos? O processador, ele avisa, olha, aconteceu algo. Muito legal, né? Só que ele fala assim, ó, se me perguntar, eu te conto. Tá? Eu te conto. O que significa isso? Ele vai chamar uma única rotina. Então, aconteceu alguma coisa, ele chama uma rotina de software, mas ele tem um registrador ali e que se você perguntar para ele, ele fala, ó, quem causou essa interrupção. Então, você vai fazer o seguinte, eu tenho aquela rotina minha, trata essa interrupção, mas calma aí, chegou a interrupção, você pode chegar lá para o hardware, tem um registrador de memória, então você vai na posição de memória, lê lá e vai falar 45. Ah, 45 significa alguma coisa. Ah, 39 significa outra coisa. Ah, 123 significa outra coisa. Ah, 10 significa outra coisa. Então vai ter um número lá, e esse número, ou uma máscara de bits ali, vai indicar qual periférico gerou aquele problema, ou gerou aquela exceção, e aí você consegue tratar. Então esse é o modelo híbrido. Tá? O que significa isso? Significa que um pedaço você vai ter que ainda chamar numa única rotina de software, mas o próprio controlador lá já te dá um pouquinho mais de status para facilitar a sua vida. Tá? Agora, e você tem o outro que é o que é chamado de auxiliado por hardware, né? E aí, nesse caso aqui, o processador vai virar e vai falar, olha para você, teclado mandou uma tecla. Então ele vai te dar mais detalhes. O que significa isso? Você vai ter uma rotina de software e cada evento chama uma rotina de software diferente. Isso facilita bastante o que você vai fazer e a gente consegue gerenciar melhor a parte de interrupção.
Entre esses três extremos aqui, certo, de ponta a ponta, qual que você vai usar, não é você, programador, que decide, é o desenvolvedor da arquitetura que consegue decidir isso para você, tá? Que vai decidir e você vai ter que implementar com esse modelo. O que significa isso? Significa que, no caso do RISC-V, você pode usar tanto o modelo híbrido quanto o modelo auxiliado por hardware, certo? Então, dependendo de como está implementado lá, pode funcionar no segundo ou no terceira opção. Ele não tem um modelo só da primeira. Esse modelo só da primeira é muito simplista e não é comum de ser usado em processadores hoje em dia, tá bom? Bom, e aí o que você faz então? A gente tem que ter uma rotina, quer dizer, você vai declarar uma função e essa função precisa ser chamada. Como é que a gente faz para essa função ser chamada? A gente vai colocar essa função em algum lugar. Então a gente precisa começar a falar, eu tenho duas alternativas de rotina, certo? Uma que é com endereço único e a outra que é com um tratador individualizado. O que significa isso? Observa que o endereço único, eu não estou falando que vai ser esse modelo totalmente em software, muito embora o modelo totalmente em software só pode ser de endereço único. O que acontece? Acontece alguma coisa, você vai para esse tratador único. Eu tenho uma rotina só e o endereço dela fica num registrador especial. Vamos supor, aconteceu um problema, salta PC igual a 1000. Vai para a posição 1000 de memória e lá tem uma rotina que vai resolver todo o seu problema. Tá? Então esse é o modelo, certo? Então o que você faz? Cada vez que acontece um evento externo, salva o PC anterior. Então você salva o PC e vai para a posição 1000. Acabou, não precisa mais fazer nada, tá? O que nós temos quando a gente fala de tratador individualizado? A gente vai virar e vai falar, olha, existe ainda um único endereço, tá? Mas aconteceu a rotina, por exemplo, certo? Aconteceu o evento número 10. Então, o que você pode fazer? Eu tenho um endereço que é chamado de base, né? Vamos supor que ele seja o próprio 1000 e aconteceu o evento 10. O que significa isso? Que eu vou usar essas duas informações para poder resolver para onde a gente vai. Eu posso fazer um caso bem simples, o evento 10, cada endereço não tem 4 bytes, né? Cada endereço nosso tem 4 bytes, então eu posso multiplicar esse cara vezes 4, que vai me dar 40, e eu somo esses dois. Então eu somo esses dois, vai dar 1040. Ao pensar em 1040 aqui, a gente tem um cenário bem interessante e bem simples de gerenciar, tá? Então, esse passa a ser o nosso modelo e a gente consegue trabalhar com ele e a gente consegue gerenciar isso. Então, cada rotina tem um endereço base. Mas aí você pode pensar, poxa, eu tenho 1040 e eu vou ter 1044 com outro evento. O que você consegue colocar aqui? Só uma instrução de jump. Então aqui você pode saltar para o seu endereço. É possível a gente trabalhar com múltiplos modelos desses, mas é uma característica bem interessante aqui. Eu vou tentar desenhar para vocês. Então vamos pensar aqui, só recapitulando aquele exemplo, né? A gente tem o endereço base, tá? Que a gente falou como nosso exemplo, que é 1000, não é esse 1000, tá? Eu estou usando aqui um como exemplo. E aí eu tenho um dado evento. E agora eu vou usar o evento 2. O que significa isso? Significa que eu vou multiplicar esse cara por 4, isso aqui vai ser 8, e aí a gente vai ter 1008, tá? O que significa isso? Significa que na nossa memória, endereço 0, endereço 1000, 1004, 1008, aqui vai ter o que você quer. Novamente, quando a gente chegou aqui, existem duas formas de falar, tá? Existem duas formas de tratar isso. Você colocar uma instrução de jump aqui ou você armazenar simplesmente o endereço que você quer ir aqui, tá? Então você tem esses dois modelos e esses dois modelos são igualmente factíveis e aí vai depender do processador que você vai trabalhar. Múltiplos processadores podem escolher coisas diferentes. Tem até um outro modelo que acaba sendo um meio termo disso, que ele faz o seguinte para você. Ao invés de... A gente já viu que declarar um jump nosso, ele não consegue colocar 32 bits aqui, né? Quer dizer, a gente não consegue colocar 32 bits. Então o que ele faz é que ao invés de multiplicar por 4, ele pode multiplicar por 16. Então o que você vai ter são bloquinhos maiores aqui que cabem
4 instruções. E por caber 4 instruções, aí você consegue carregar o imediato correto e saltar para onde é necessário, tá? Então assim, você pode trabalhar com múltiplas implementações diferentes, vai depender muito do seu processador. Vamos instanciar alguns deles aqui para mostrar exemplos, tá? Então se você pegar o x86, que é a arquitetura Intel que você está vendo aí no seu PC, ele trabalha com vetor de interrupções. Vetor de interrupções, certo? E o que ele faz? Ele vai pegar do endereço 0 de memória, a forma mais tradicional dele, ele tem o vetor de interrupções, cada um com 4 bytes. E por aí vai, certo? Então ele consegue montar os endereços de 4 em 4 bytes, tá? Essa é uma forma de se fazer. Se você pegar, por exemplo, o RISC-V, como eu mencionei para vocês, ele tem duas formas de fazer. Uma é só o endereço base e ele recebe o status, então você pode descobrir assim. E a outra é o endereço base com o que ele vai chamar de status, que vira o evento. Então a gente pode trabalhar nesse contexto aqui ou num contexto onde nós só temos um endereço, que é esse aqui que a gente vai colocar. Então a sua rotina vai ficar aqui embaixo e você vai poder trabalhar com ela. E aí eu começo a ligar essas coisas, né? Agora a gente tem que ligar um pouquinho essas coisas. Como funciona o que a gente está tentando trabalhar? Quer dizer, o que eu vou poder olhar para ele? Como é que eu vou descobrir o que aconteceu? E aí existem registradores especiais do processador, são dependentes de implementação, então você vai ter alguns registradores a mais ou a menos de acordo com a implementação do seu processador. E o que acontece? A gente vai ter, nós já trabalhamos com 32 registradores e esses registradores especiais são outros além desses 32, não tem nada a ver com os 32, certo? Eles vão guardar informações sobre o processador e controlam algumas operações extras. É interessante que eles vão ter status ou vão ter controle do processador. Em particularmente você vai poder pegar o evento que aconteceu, ele pode ficar no registrador de status. E aí é muito comum que eles sejam chamados de CSR, Control and Status Registers, quer dizer, às vezes CSRS, né, no plural, porque são múltiplos registradores, tá? E no caso do RISC-V, nós temos 3 instruções que a gente pode trabalhar com eles. O CSR Read, que é essa primeira instrução nossa, lê um registrador e guarda no registrador de uso geral. O CSR Write, ele pega um registrador geral e guarda no registrador nosso, num CSR. E o CSR Read Write, esse aqui é interessante que ele faz a troca do valor de forma atômica, quer dizer, ele pegou o A0, ele vai guardar o A0 nesse registrador, mas antes de guardar ele vai pegar esse cara e vai ler para o A0, então ele faz a substituição. Se você pegar aqui esse registrador e o A0, ele vai fazer o swap, a troca desses dois aqui para você, tá? O que significa isso? Significa que você não pode fazer a operação diretamente com o registrador especial, mas você pode ler o valor dele, alterar e devolver, tá? Então você vai poder pegar através de registradores especiais da arquitetura, ler status ou gravar status do seu processador, descobrir informações e manipular essas informações como um todo. Ok, pessoal? Então a gente para por aqui, tá? E aí agora muito obrigado para vocês e até a próxima, tá? Tchau, tchau.